está gravando. Sejam bem-vindas nessa noitinha para nosso mais um encontro aqui do Clube do Livro, né? E hoje temos carinhas novas por aqui, né? Convidadas aí. Esse momentozinho aqui que a gente tem de quarta-feira, ele é aberto para o público. Então, se vocês gostarem, podem chamar outras pessoas, né? A gente está tanto aqui no Google, né? Nessa reunião aqui ao vivo, que depois a gente vai poder comentar, fazer um pouquinho aqui umas dinâmicas, quanto eu também abri o vídeo lá no Instagram. Então, o que vocês falarem aqui também vai ficar gravado ali no Instagram, né? E às vezes eu fico com o olhinho aqui de cá e de lá. Mas também vai ficar no YouTube a gravação, né? Lembrando que, como esse encontro aqui ele é aberto ao público, então tudo que vocês falarem, né? Vai aparecer aqui o rostinho de vocês na tela. Então, sintam-se à vontade, mas estejam cientes, né? Para quando vocês forem participar aí, é importante vocês saberem. Vamos lá, empolgadas para a gente iniciar? Olha, o nosso livro aqui, queridinho, né? Ele se chama Amar ou Depender. Ele é um livro que ele fala sobre a dependência emocional, que fala da forma como a gente se apega às outras pessoas. E às vezes a gente pensa, né, muito assim em questão de relacionamento, o livro ele traz muito essa questão de relacionamento, mas eu trago aqui para vocês a reflexão de que é a forma como a gente se relaciona de modo geral, né? Então a gente vai perceber às vezes algumas características, inclusive que nós vamos abordar aqui no capítulo de hoje, que é a forma como a gente se liga com as pessoas, né? Daquilo que a gente tem medo às vezes de perder, o que a gente espera das outras pessoas, né? Então, a gente pode ler esse livro tanto pensando em relacionamento amoroso, mas também com os vínculos de forma geral que a gente faz na vida. Hoje nós estamos lá no capítulo 3, né? É um livro que ele até não é dividido por númerozinho de capítulo, eu estou contando aqui que cada semana a gente vai vendo um, né? E a nossa programação é toda quarta-feira, meia horinha aqui, das 19 às 19h30. Então, estão convidados, né, convidadas a estarem sempre por aqui. A gente considera um capítulo por semana. E temos o grupo no WhatsApp, onde eu mando o link, né, para vocês entrarem ao vivo aqui. Também coloco lá no Instagram. Então, se vocês quiserem também participar do grupo para receber mais informações, né, PDFs, então depois vocês falem comigo. Mas vamos lá, então eu vou apresentar um pouquinho aqui sobre o conteúdo do livro e depois a gente pode ter um momentozinho aqui para trocar algumas ideias, né? Ver o que vocês acham. O título do capítulo de hoje é Quais são as coisas da relação às quais nos apegamos? E esse título, ele é muito, assim, importante para a gente perceber que existe alguma coisa que a gente recebe quando se relaciona. Né? Ninguém se apega do nada a alguma coisa. Então, a gente vai olhar como se fosse, assim, os relacionamentos, um cardápio que a gente escolhe, né? E aquele gosto, ele tem a ver com algo que está te faltando, que é da sua personalidade, que está ligado a algum medo, né? Então, nesse menu da vida dos relacionamentos, a gente vai parar para pensar ao que a gente se apega. E ao que a gente se apega pode ser muitas coisas, mas sempre é algo assim, que ou a gente busca evitar uma certa dor de alguma coisa, por isso que eu me ligo a outras pessoas, ou para eu manter uma satisfação. Então, quer dizer, ou eu quero fugir de algo ruim, por isso que eu fico numa relação dependente, ou eu quero receber algo bom numa relação, né? Por isso que eu continuo. Eu já trago assim uma pergunta, né? Não sei se vocês já querem compartilhar algo aqui, mas pensei em perguntar aqui para vocês o que vocês acham, né, que faz as pessoas se apegarem num relacionamento, mesmo que o relacionamento faça sofrer. Que coisas assim faz, né? Às vezes uma pessoa se manter nesse tipo de relacionamento, pensando nisso que eu acabei de falar. Às vezes é para evitar uma dor ou então conseguir algo. O que vocês acham? Alguém tem uma opinião? Estão tímidos. É interessante a gente pensar que às vezes dá um nó na cabeça da gente, né? De pensar de, mas por que alguém se mantém nos relacionamentos que você tá vendo ali que é
que é difícil, né? A gente fala até hoje em dia muito relacionamento tóxico, mas as pessoas às vezes continuam. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui no encontro de hoje, que existem coisas que eles vão formar o que a gente chama em psicologia de esquema, né? Então, o esquema, vamos dizer assim, que é a sua forma do bolo, que vai gerar, vai moldar tudo que você vai se vincular de ali em diante, né? Então, o esquema é uma forma que a gente encontrou de ser um padrão para se relacionar com as pessoas. E essa forma da nossa vida, ela é classificada em alguns tipos. E a gente vai ver que pode se identificar com algum desses, que faz a gente, mesmo sem perceber, buscar num relacionamento, seja relacionamento amoroso, amizade ou outras formas de vínculo. Então, a gente vai ver um pouquinho desses esquemas que a gente fala, que são os padrões que a gente tem para se adaptar na vida. O primeiro deles é o esquema de segurança e proteção. O que ele quer dizer? Esse esquema aqui faz a pessoa sentir que é a pessoa que pensa assim, ó, eu não sou capaz de cuidar de mim mesma, né? É uma pessoa que ela tem uma falta da autoestima no sentido de acreditar na própria capacidade. Então, se eu não acredito em mim mesma, que eu posso viver a minha vida dando conta de mim sozinha, eu vou buscar numa relação alguém que vai compensar isso, que vai assumir a responsabilidade de cuidar de mim. E aí que vira o esquema de dependência emocional. Esse tipo de esquema, muitas vezes, ele tem origem ali numa pessoa que viveu até experiências de superproteção, ou de, assim, acreditar que o mundo era muito ameaçador para ela. E isso faz a pessoa crescer achando que ela não dá conta de sustentar essa realidade, né? Ou o mundo é muito ameaçador e eu preciso de alguém que me proteja, e às vezes eu aprendi isso vindo de um ambiente super protegido, né? Colocando-se muito medo da vida. Então a pessoa acaba perdendo essa capacidade de olhar para si mesma e ver que ela consegue viver nesse mundo sozinha, né? Entre aspas. Mas ela é muito consumida pelo medo de se sentir indefesa, de se sentir desamparada. E aí isso acaba fazendo com que essa pessoa se prenda num relacionamento, mesmo que seja um relacionamento que tem pontos muito destrutivos de sofrimento, mas que, mesmo que seja um pouquinho, ela busca isso aqui no relacionamento. É um relacionamento que vai dar segurança e proteção para ela, mesmo fazendo ela sofrer, né? Então, esse é o primeiro esquema. Vejam se vocês se identificam, talvez, com algo disso, né? O quanto que eu tenho dificuldade de acreditar que eu posso dar conta de mim mesma. Ou se eu me ligo a outra pessoa por achar que sozinha eu não dou conta. É esse tipo de esquema. Nesse capítulo, ele traz aqui a análise desse tipo de modelo que a gente carrega, que é desadaptativo. Quer dizer, ele não funciona muito bem, ele é uma estratégia gambiarra para a gente se relacionar e sobreviver, né? Então, ele não fala aqui do que a gente faz para lidar com isso, por isso que eu não vou entrar nessa questão. Se vocês quiserem saber como lidar com isso, ele vai falar no próximo capítulo, então estejam aqui semana que vem, tá bom? O segundo esqueminha, desadaptativo. A gente falou do primeiro, de uma pessoa que ela busca uma proteção, certo? Esse aqui é um esquema que a pessoa ela busca uma estabilidade. O que isso quer dizer? É uma pessoa que tem um pensamento assim: eu não consigo lidar com o término, né? É como se aquilo ali me desestabilizasse, eu perdesse o chão, perdesse o eixo, né? É uma pessoa que ela talvez tenha uma história de muitos lutos que não foram elaborados, né? Então, na vida a gente passa, claro, por muitas fases até naturais que trazem lutos para gente, que são perdas, e às vezes tem outros, né, que são mais marcantes, desde de pessoas até outras coisas que podem simbolizar um luto também, né? Por exemplo, o término de um relacionamento, ele é como um luto, né? É uma ruptura, uma perda. Então, pessoas que às vezes carregam uma ferida nesse sentido de não conseguir lidar bem com a perda, passar por esse processo de elaboração,
às vezes acabam tendo um sentimento de medo do abandono, né? Então, se a outra pessoa me deixar, eu também não vou sobreviver sozinha. Eu não conseguiria passar por isso, por essa ferida. É insuportável para mim. Então, essa pessoa tenta compensar isso, né? Essa falta no relacionamento, por ela ficar se apegando à presença da outra pessoa, pela outra pessoa não abandoná-la. Então, às vezes, é um relacionamento que acontece um monte de coisa ruim, mas essa pessoa pensa o seguinte, acredita no seguinte, mas pelo menos ele tá aqui, pelo menos ela tá aqui, não me deixa, não vai me deixar. Tá ruim, mas ele está aqui. É assim que se passa na mente de quem tem esse esquema que busca uma estabilidade. Então, é insuportável para mim passar por uma separação, eu estou sofrendo, mas eu tenho companhia, não estou sozinha, não estou sendo abandonada, essa pessoa vem para mim. Esse é o segundo esquema. Pensem aí também, né? Se às vezes tem características que vocês podem acabar sentindo, né, nessa história aí de dificuldade de lidar com as perdas. Nosso terceiro esqueminha desadaptativo, esse terceiro modelo, ele é ligado a manifestações de afeto. O que quer dizer isso? São pessoas que elas têm um pensamento assim, eu não posso ser amado. Ela acredita que ela não é amada, que ela não é digna de ser amada, não merece ser amada, ninguém ama ela, né? Então, ela sente uma falta muito grande de se sentir amada, ela não acredita que ela é uma pessoa amável, e isso tem uma origem muito forte na baixa autoestima. Então, a baixa autoestima é o quê? A pessoa, ela não estima nem ela mesma. Então, ela também não acredita que os outros possam estimá-la. Isso gera um medo enorme de se sentir carente, de sofrer num relacionamento por ela não se sentir amada. E aí, o que essa pessoa vai fazer para compensar essa falta? Ela se apega a migalhas do relacionamento. Porque é como se a pessoa que fez o mínimo fez algo por mim, alguém me notou. Nossa, se eu não mereço ser amada, alguém está fazendo alguma coisa por mim? Meu Deus, olha que coisa maravilhosa, uma pessoa está me amando. Então, gera um apego muito forte dessa pessoa para expressões ali desse afeto que às vezes são o mínimo do mínimo, né? Essa pessoa acaba virando dependente num relacionamento que faz mal para ela, mas ela fica ali porque em alguns momentos ela recebe essa migalha de amor. E aqui entra, às vezes, também a questão da própria intimidade, né? Do desejo que fica ali entre o casal, né? Porque essa pessoa busca compensar isso, nesse sentido de eu preciso de demonstrações de amor. E aí, se eu penso, se eu sinto que o outro está se afastando de mim, eu já sinto que eu não estou sendo amada, e muitas vezes a pessoa ou começa a sofrer mais dentro do relacionamento, fica insuportável, ou às vezes até rompe o relacionamento, né, nesses casos, porque ela não sente que ela é amada o suficiente, né? Então, esse é um terceiro esquema desadaptativo. Esses três, né, que mostram aqui coisas que faltam dentro da pessoa, que tem uma origem, que geram um medo e faz essa pessoa se ligar a um relacionamento que muitas vezes traz sofrimento, mas a pessoa se mantém ali. Então, a gente viu que o primeiro esquema, a pessoa busca uma proteção no outro que está ali, porque ela não se sente capaz de cuidar dela mesma. No segundo, é uma pessoa que busca uma estabilidade no relacionamento, porque ela sente que o outro não vai abandonar ela, e ela é insuportável para ela ficar sozinha. E nesse terceiro, é uma pessoa que ela não acredita que é amado, então ela se agarra às manifestações de afeto do outro. Qualquer coisa, qualquer migalha, ela tá ali achando que essa pessoa fez muito por ela, já que ela não mereceria receber nada. Essa é a crença da pessoa. Eu vou trazer aqui mais dois que ele fala também no livro, né? Sendo que um deles, né, o que vai finalizar aqui é o modelo que seria o mais próximo do saudável, né? O quarto aqui também é um esquema mais problemático,
que ele é o apego à admiração. O que acontece nesse daqui? A pessoa tem uma crença, né, que ela não é valiosa, né? Ela não tem valor. Por ela acreditar que ela não tem valor, ela é muito sensível, ela tem muito medo de ser desaprovada, de ser desprezada, né? A gente vê que aqui também tem uma origem numa baixa autoestima, porque a pessoa, ela não aceita nem a ela mesma, né? Ela não se preza, não se sente valiosa, então ela fica muito sensível a essas rejeições, a essas desaprovações. Então, ela acaba se transformando numa pessoa que vai compensar essa dor, essa ferida, por não querer desagradar o outro. Então, é uma pessoa que vai fazer tudo para agradar o outro, porque daí ela vai ser admirada. Olha como você é incrível, você vai receber elogios. São pessoas que se apegam muito a elogios, elas fazem de tudo, às vezes gera até um perfeccionismo, porque é insuportável para ela se sentir rejeitada. Né? Então, esse é um outro tipo de modelo aqui, que não comparei com uma forma de bolo, que é o nosso molde, e que a gente vai fazendo relacionamentos como se fossem os bolos que a gente vai colocando nessa forma, e eles saem com esse mesmo formato, né? O apego à admiração. Porque, no fundo, eu sinto que eu não tenho valor. Né? E o último esquema que ele traz aqui é o apego ao bem-estar e ao prazer. Aqui seria um esquema que ele é o que a gente espera. Talvez, assim, que seja mais próximo do que a gente esperaria de um relacionamento saudável. Por quê? Aqui a gente vai se apegar a coisas que reforçam esse bem-estar no relacionamento. Pode ser que para certas pessoas o que ela valoriza no relacionamento é o carinho, o companheirismo, a afinidade, a tranquilidade. Então, aqui vai ter um cardápio, né, de cada relacionamento aí. Então, essas coisas que trazem bem-estar, elas mantêm esse relacionamento saudável, né? É um apego positivo, é um apego que a gente mantém na forma de um vínculo que nos liga a outra pessoa, a gente faz um laço positivo. O que faz esse esquema aqui poder se tornar problemático é se tiver um desequilíbrio muito grande nisso aqui. Então, vamos dizer que alguém, né? Eu me apego a esse relacionamento, me traz um bem-estar, mas imagine que isso acabe sendo muito excessivo ao ponto de eu não viver sem aquela pessoa, né? Então, eu tô sempre ali com aquele meu companheiro, companheira, ou que nem eu falei, amizades, né? Eu passo a depender muito daquilo ali, porque é um relacionamento que me faz bem. Então, isso geraria um desequilíbrio que a pessoa acabaria anulando ela mesma, né? Ou então, quando é uma situação assim, mas acaba não sendo correspondido, né? Então, às vezes eu sinto algo ali no relacionamento, mas não é tão recíproco assim. Aí isso pode acabar gerando um tipo de apego que leva uma dependência que também vai trazer sofrimento, né? Então, a gente viu aqui, de forma geral, 5 estilos, né, de a gente construir laços aí na nossa vida, seja em relacionamentos amorosos, seja nos outros vínculos que a gente constrói na vida, e que eles sempre vão despertar, né, ele sempre vai ser um modelo baseado em coisas que a gente sente que falta na gente, e nós buscamos de uma forma direta ou indireta isso num relacionamento. E aí a gente viu ali onde mora o perigo, né? Alguns desses esquemas, eles fazem com que a gente se apegue, a gente tolere relacionamentos, mesmo que tragam muito sofrimento para a gente, porque a gente encontra uma migalha de algo ali que traz um conforto naquilo que me falta. Então, como eu disse, né, nesse capítulo ele traz mais os problemas dos relacionamentos, mas no próximo ele vai falar um pouquinho mais de coisas que a gente, e nos próximos capítulos também, né, de outras coisas que a gente pode fazer para lidar com isso. Então, a parte de hoje fica para a identificação do problema, né? Então, primeiro a gente tem o autoconhecimento de onde o nosso sapato aperta, para que depois a gente possa trabalhar de uma forma melhor aí nisso, né? Muito bem, meninas. Vocês gostaram? O que vocês acharam aqui dos temas falados? Vocês se identificaram com algum? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, estou aqui.
E hoje está todo mundo tímido. Até porque são assuntos bem assim que mexem com a gente, né? Eu mesma lendo o livro aqui, que nem eu estava até comentando aqui mais cedo, que eu quis fazer alguma coisa, eu precisava falar do livro, porque eu li ele, eu devorei ele assim em pouco tempo. É um livro muito gostoso de ser lido, e ele faz a gente assim como se você se olhasse no espelho, né? Então eu queria um momento assim que pudesse compartilhar esses assuntos, porque até como psicóloga nos atendimentos, o que aparece em todos, né, os casos, em todas as pessoas, são questões de vínculo, né? O quanto que a gente, às vezes, quando está adoecido, vai transmitir para os vínculos que a gente forma na vida partes nossas, né? A gente enxerga coisas que, na verdade, às vezes vêm de uma visão distorcida por conta das nossas questões emocionais. Então, é um livro tanto de autoconhecimento, quanto assim, de construção também do nosso conhecimento, para a gente esclarecer muitas coisas sobre esses tipos de relações. Então, estão convidadas para o nosso próximo encontro na semana que vem, onde nós vamos ver o capítulo 4, continuando aqui. O capítulo 4, que nem eu disse, né? Ele não tem os números certinhos, mas eu que estou falando assim na sequência aqui, né? Mas seria o início da parte 2. A parte 2, ela vai falar da prevenção. Então, na parte 1, a gente falou mais dessa identificação, igual no encontro de hoje, e na próxima parte, a gente vai começar a falar sobre alguns movimentos que a gente pode fazer se a gente se vê nesses esquemas de dependência, né? Então, como a gente pode melhorar. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Estão convidadas para o próximo encontro. E eu desejo uma boa noitinha, um bom restinho da semana aí para vocês, viu? Obrigada, Thaís. Imagina! Tchau, tchau.